A estrada parecia se estender infinitamente naquela noite. O céu, encoberto por nuvens densas e pesadas, deixava cair uma chuva fria que tamborilava no teto do carro, criando um ruído constante que só aumentava meu cansaço. Eu já dirigia há horas, os olhos ardendo de sono, mas o GPS insistia que a cidade mais próxima ainda estava longe. Foi quando, no meio de tanto nada, avistei uma placa iluminada à beira da estrada. Pousada Bela Vista, quartos disponíveis. Respirei fundo e reduzi a velocidade, considerando minhas opções. Aquela era uma pousada afastada de tudo, cercada por árvores altas que se perdiam na escuridão. O lugar parecia bem cuidado, e uma luz amarelada escapava pela janela da recepção, criando um contraste quase aconchegante com o tempo horrível lá fora. Decidi que uma noite de sono seria melhor do que arriscar dirigir em condições péssimas. Estacionei e entrei. A recepção era pequena e silenciosa, com móveis antigos e o aroma de madeira envelhecida no ar. Logo atrás do balcão, uma mulher de meia idade me observava com um olhar quieto e avaliador. "Boa noite. Um quarto para hoje?" Perguntei, sentindo que a voz ecoava no silêncio pesado. Ela concordou e me passou um formulário para preencher, quase sem expressão. Me entregou a chave com uma etiqueta de metal, onde o número 7 estava gravado. Quando ergui a cabeça, vi que ela me observava com um meio sorriso que me causou um desconforto repentino, mas deixei passar, atribuindo tudo ao cansaço. "Seu quarto é no fim do corredor, último à direita", disse ela, apontando para o lado com um gesto breve. "E não se preocupe com os barulhos. Às vezes, as madeiras rangem quando a chuva aperta." Agradeci e comecei a caminhar pelo corredor estreito, mal iluminado por abajures de luz suave. As paredes eram forradas de papel de parede antigo e decoradas com quadros emoldurados. Quando me aproximei para olhar, percebi que eram fotografias de hóspedes anteriores. Em cada foto, um rosto sério, pessoas que haviam passado por ali. O que chamou minha atenção foi um detalhe inquietante. Algumas fotos tinham datas e notas breves. Em memória de Júlia, 1976-2001. Desaparecido em 2010, último visto nesta pousada. Mortos em circunstâncias não esclarecidas, 2019. As palavras pareciam congelar meu sangue. Parecia estranho, no mínimo, ter essas fotos à mostra. Tentei afastar as imagens da cabeça enquanto seguia para o quarto. Ao chegar, travei a porta e observei o quarto. Simples, com móveis escuros e uma cama arrumada com cobertores grossos e pesados. Sentei-me à beira do colchão, tentando esquecer o corredor e me focar em descansar. Estava exausto, e naquele momento, tudo o que eu queria era dormir. Fui despertado por um ruído. A princípio, pensei que fosse a chuva, mas logo percebi que era algo mais. Passos lentos, quase arrastados, ecoando pelo corredor. Sentei-me na cama, ainda meio sonolento, e olhei para a porta. Os passos continuaram, lentos, como se alguém estivesse percorrendo o corredor, parando em frente a cada quarto. Pensei em me levantar, mas hesitei. Havia algo nos passos, na regularidade deles, que me deixava desconfortável. Quando os passos finalmente pararam, eu já estava quase convencido de que era minha mente me pregando peças, mas então ouvi um leve toque na maçaneta. Meu coração disparou. Segurei a respiração, observando enquanto a maçaneta parecia girar levemente, mas sem abrir. A sensação de estar sendo observado era intensa. Esperei alguns minutos depois do silêncio, tentando convencer a mim mesmo de que não havia nada ali fora. Mesmo assim, não consegui dormir. Algo naquela pousada me deixava inquieto. E na manhã seguinte, decidi descer e procurar algo para comer, além de tentar tirar satisfações sobre a estranha noite anterior. Ao passar pelo corredor, observei novamente as fotos. No fim do corredor, percebi uma sala trancada com uma pequena janela de vidro fosco. Curioso, fui até lá e me aproximei para espiar. O que vi me causou um calafrio. Dentro da sala, havia uma prateleira cheia de álbuns de fotos. Em uma mesa, uma pilha de fotos antigas e novas, com uma visão ainda mais perturbadora. Entre as fotos, uma era minha,
claramente tirada na noite anterior, com a data de hoje e a legenda Último Hóspede. A sensação de perigo iminente me tomou por completo. Meu coração batia tão forte que quase podia ouvi-lo ecoar na sala vazia. Minha foto com a data de hoje e aquelas palavras, Último Hóspede, pareciam uma sentença. Engoli em seco, lutando contra o impulso de correr. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Respirei fundo e olhei em volta, tentando captar qualquer outro detalhe que fizesse sentido naquele lugar estranho. A voz suave da recepcionista soou atrás de mim, quase me fazendo saltar. Procurando alguma coisa? Virei-me devagar e me deparei com aquele mesmo sorriso estranho de antes. Ela estava de pé, a alguns passos de distância, e olhava para mim com uma expressão calculada, quase fria. Por um segundo, a pergunta, quem é essa mulher? Atravessou minha mente, mas eu sabia que confrontá-la diretamente não seria seguro. Eu só estava procurando um café. Menti, tentando controlar a respiração. Ela manteve o sorriso e inclinou a cabeça ligeiramente. O café é servido na sala ao lado da recepção. Venha, eu te mostro o caminho. Não tive escolha a não ser segui-la. Enquanto caminhávamos de volta pelo corredor, notei que ela fez questão de trancar a porta da sala de fotos com uma chave que tirou do bolso. Quando entramos na pequena sala de café, me sentei em uma das cadeiras e tentei agir o mais naturalmente possível. Ela colocou uma xícara de café na minha frente e ficou ali, em pé, me observando com aqueles olhos vazios. Dormiu bem? Perguntou com uma gentileza quase teatral. Sim, embora tenha ouvido alguns ruídos. Parecia que alguém estava andando pelo corredor à noite. Ela me olhou com um semblante imperturbável. Ah, as madeiras rangem, como mencionei antes. Esta pousada é antiga e o tempo a faz gemer um pouco. A resposta parecia ensaiada. Eu sorri de volta, mas por dentro minha mente estava a mil. Precisava de uma desculpa para sair daquele lugar, mas qualquer ideia que eu tivesse parecia insuficiente ou até perigosa. Terminei o café, agradeci e me dirigi de volta ao meu quarto, com o plano de pegar minhas coisas e sair o mais rápido possível. Ao passar pelo corredor, vi que as luzes piscavam e um cheiro estranho, metálico, forte, pairava no ar. No entanto, antes que eu pudesse chegar ao quarto, ouvi passos apressados subindo as escadas. Era um homem alto, com expressão severa, vestindo uma jaqueta escura. Ele me encarou por um momento e eu senti que seu olhar me perfurava. Sem uma palavra, ele passou por mim e entrou na sala trancada, a mesma que a recepcionista havia trancado antes. Eu não sabia o que fazer. Cada segundo que passava, minha intuição gritava para eu sair dali. Caminhei o mais rápido que pude até o quarto, peguei minha mala e chequei a porta uma última vez. A saída era o próximo passo, mas ao abrir a porta, dei de cara com o homem da jaqueta escura no corredor, bloqueando a passagem. "Está de saída?" perguntou ele, em um tom quase casual, mas com um olhar que me paralisava. Tentei disfarçar minha inquietação, mantendo a voz firme. "Sim, preciso pegar a estrada cedo." Ele me encarou por mais alguns segundos, então deu um passo para o lado, me liberando o caminho. Mas, enquanto eu passava por ele, sussurrou algo que me fez gelar. Às vezes, é tarde demais para pegar a estrada. Segui em frente, sem olhar para trás, com o instinto de sobrevivência me movendo. Passei pela recepção, onde a mulher agora me olhava com uma expressão que misturava desapontamento e desprezo, mas continuei andando, ignorando qualquer outro sinal de estranheza. Ao me aproximar da porta de entrada, percebi que estava trancada por dentro. Puxei a maçaneta, tentando manter a calma, mas nada. Respirei fundo, virei-me para a recepcionista e tentei agir como se estivesse tranquilo. "A porta parece estar trancada. Pode me ajudar?" Ela não se moveu. "Não costumamos abrir a porta tão cedo", disse com um sorriso. "Você é nosso convidado, afinal." Minha respiração acelerou e percebi que minhas mãos tremiam. Ela estava claramente me provocando, tentando ver até onde eu iria. Foi então que, de relance, percebi que o homem de jaqueta escura e outros funcionários começaram a aparecer discretamente em portas e corredores, observando-me.
A cada segundo ficava mais evidente. Eu não sairia dali tão facilmente. Ainda assim, mantive a calma. Precisava de um plano. Respirei fundo, tentando pensar em alguma forma de sair dali sem demonstrar o pânico que fervia dentro de mim. Eu sabia que qualquer hesitação seria notada e usada contra mim. Forçando um sorriso, me virei para a recepcionista. Bom, talvez eu tenha me precipitado. Acho que vou tomar mais um café, então, disse tentando parecer casual, mesmo com o medo queimando por dentro. Ela concordou levemente, ainda me encarando com aquele olhar penetrante. Voltei para a sala de café, sentindo os olhos dos funcionários me seguirem. Sentei-me novamente e, enquanto fingia estar relaxado, observei ao redor, buscando qualquer detalhe, qualquer saída alternativa. De repente, vi uma porta pequena, quase escondida ao lado da estante de bebidas, uma porta que parecia levar para os fundos da pousada. Essa poderia ser minha chance. Levantei-me devagar, dando alguns passos em direção à porta, mas a recepcionista surgiu no corredor, bloqueando o caminho com um sorriso calculado. "Precisa de algo?" perguntou com uma voz suave demais. Sim, eu estava pensando em dar uma volta por aí e ver o lado de fora", respondi, tentando manter a compostura. Ela sorriu, mas seus olhos eram frios. "É perigoso lá fora. Ainda está chovendo muito. Por que não aproveita para descansar mais um pouco? Tenho certeza de que vai gostar de ficar aqui." Aquilo soou como uma ameaça. Entendi naquele momento que ela não tinha intenção alguma de me deixar sair. Não por vontade própria, pelo menos. Meu coração disparava e eu começava a considerar opções que nunca imaginei precisar. Se eu queria sair dali, teria que ser rápido e não poderia hesitar. "Você tem razão. Acho que uma boa caminhada não faz sentido com o tempo assim", respondi, disfarçando a tensão e voltando ao corredor, onde outros funcionários já estavam me observando atentamente. Caminhei em direção ao meu quarto, mas ao invés de entrar, esperei alguns segundos até que todos se dispersassem e então, sem olhar para trás, me dirigi de volta à pequena porta lateral na sala de café. Com o máximo de silêncio possível, girei a maçaneta e percebi que estava destrancada. Deslizei pela porta e me vi em um corredor estreito, escuro e úmido, que parecia ser uma área de serviço. Por um momento, pensei que estivesse fazendo barulho demais, mas a adrenalina me impulsionava para seguir em frente. Enquanto caminhava, vi uma segunda porta ao fim do corredor que parecia dar para o lado de fora. A sensação de liberdade estava tão próxima que quase pude sentir o cheiro do ar frio lá fora. Mas ao abrir a porta, senti uma mão gelada agarrar meu ombro. "Achou mesmo que sairia assim?" A voz do homem de jaqueta sussurrou ao meu ouvido, enquanto me virava para encará-lo. Eu o encarei, sem esconder o medo, mas também a determinação. Era como se ele estivesse testando até onde eu iria para escapar. Engoli em seco, tentando me soltar, mas o aperto dele era firme. "Vocês não podem me prender aqui para sempre", rebati, mais como um desafio do que uma súplica. Ele me encarou com um sorriso que parecia mais uma ameaça. E então, inesperadamente, afrouxou o aperto. "Nós não prendemos ninguém aqui. Os hóspedes sempre escolhem ficar", disse, com uma ironia sutil. "Mas, se quer mesmo sair, esteja preparado para o que vem lá fora." Aquelas palavras me confundiram, mas a única coisa que importava era a porta aberta à minha frente. Respirei fundo e dei um passo em direção à saída, ignorando qualquer outro pensamento que me prendesse ali. Ao cruzar a porta, senti a chuva fria no rosto e o chão molhado sob meus pés. Sem olhar para trás, comecei a correr em direção ao carro. Mas antes mesmo de alcançá-lo, percebi algo estranho. Uma figura me observava do outro lado da estrada, parada, com um olhar sombrio, como se estivesse me esperando. Parei no meio do caminho, ainda ofegante, sentindo a chuva encharcar minhas roupas, enquanto olhava fixamente para a figura do outro lado da estrada. A escuridão envolvia tudo, mas a pessoa, embora distante, era nítida. Estava parada ali, imóvel, observando-me. Meu instinto gritava para eu continuar correndo, mas algo naquele olhar me prendia.
como se uma força invisível segurasse meus pés. Com esforço, me obriguei a voltar para o carro. Meus dedos trêmulos tentavam encontrar a chave no bolso. O suor frio se misturava à chuva e a sensação de estar sendo observado era insuportável. Quando finalmente consegui abrir a porta, me joguei no banco do motorista e fechei a porta rapidamente, como se isso pudesse me proteger de tudo ao redor. Girei a chave na ignição, mas o carro não respondeu. Tentei de novo, e o motor fez um ruído fraco, quase zombeteiro, antes de silenciar completamente. Desespero tomou conta de mim. Bati no volante na esperança de que o carro pegasse, mas nada aconteceu. A sensação de estar encurralado se intensificava, e então, com o canto do olho, percebi que a figura do outro lado da estrada começava a se mover, caminhando lentamente em minha direção. O pânico tomou conta. Olhei em volta, tentando desesperadamente pensar em alguma saída, alguma forma de escapar. Minha mente estava em branco, o coração batendo em um ritmo insuportável. Foi então que me lembrei do celular no bolso. Rapidamente tirei-o e apertei o botão para ligar a tela, mas a bateria estava morta. Claro, a sequência de eventos parecia tão cruelmente calculada que era como se alguém estivesse me manipulando. A figura já estava mais próxima agora, e mesmo com a chuva e a escuridão, eu podia ver um pouco de seu rosto. Era um homem, de expressão vazia, quase como uma sombra humana, mas com olhos frios e intensos. Ele parou a poucos metros do carro e apenas ficou ali, me observando. Sem mais opções, saí do carro, sentindo o frio da chuva me atravessar até os ossos. Dei alguns passos para trás, tentando manter a distância. "O que você quer?" Gritei, tentando soar firme, mas minha voz saiu fraca, quase tremendo. Ele não respondeu. Apenas continuou a me observar, até que finalmente falou com uma voz baixa e sem emoção. "Ninguém escolhe essa pousada por acaso." Suas palavras ecoaram como uma sentença, e meu coração se apertou com o peso do que aquilo significava. Meu corpo inteiro estava tenso, e eu sabia que, se ficasse ali, acabaria como aqueles hóspedes nas fotos. Precisava fugir de algum jeito. Olhei para trás, para a estrada vazia e escura, e comecei a correr. Eu não sabia para onde, mas precisava me afastar daquele lugar. As luzes da pousada foram desaparecendo à medida que eu corria, e o som da chuva parecia me perseguir, junto com passos que eu jurava ouvir atrás de mim, mas não ousava olhar. Meu corpo estava no limite, o frio e o cansaço tomando conta, mas continuei. Não fazia ideia de quanto tempo havia passado, quando finalmente vi as luzes de um caminhão à frente. Sinalizei desesperado, e o caminhão parou ao meu lado. O motorista baixou o vidro, me olhando com uma mistura de surpresa e preocupação. "Você está bem, cara? O que está fazendo sozinho nessa estrada a essa hora?" perguntou ele. Tentei explicar, mas as palavras saíam embaralhadas. Apenas pedi para ele me levar embora dali. Ele concordou, e eu entrei na cabine do caminhão sentindo uma onda de alívio por finalmente estar longe daquele pesadelo. Conforme o caminhão se afastava, olhei pelo retrovisor. A pousada agora era apenas uma mancha escura na distância, mas a sensação de perigo ainda pairava no ar, como se algo tivesse vindo comigo. Fechei os olhos, tentando afastar aquelas imagens da mente, mas sabia que, onde quer que eu fosse, a lembrança daquela noite me perseguiria. Enquanto o caminhão seguia pela estrada, o motorista olhou para mim de soslaio. "Você sabe, já ouvi falar de uma pousada nessa estrada. Dizem que ninguém volta igual de lá. Mas é só uma lenda, né?" Concordei, mas, por dentro, sabia que não era apenas uma lenda. Enquanto o caminhão avançava pela estrada deserta, um silêncio pesado se instalou entre mim e o motorista. A cada quilômetro que passava, eu tentava afastar os pensamentos e as memórias daquela noite, mas algo dentro de mim parecia ter ficado preso naquele lugar, como uma sombra que me acompanhava. O motorista, talvez percebendo meu desconforto, ligou o rádio e uma música baixa e melancólica preencheu o ar, servindo apenas para intensificar a inquietação que sentia. Olhei pela janela para o escuro da estrada, tentando encontrar consolo na distância entre mim e a pousada. Mas o eco das palavras do homem que me seguira até o carro ainda me assombrava. "Ninguém escolhe essa pousada por acaso."
Era impossível ignorar a sensação de que algo, mesmo agora, ainda estava errado. Minha mente revirava as lembranças, cada detalhe da pousada, os rostos nas fotos, o olhar da recepcionista, o tom ameaçador do homem de jaqueta. Aquelas pessoas estavam todas conectadas por algo que eu não conseguia compreender. E, de certa forma, sentia que, ao sair, havia deixado uma parte de mim lá dentro. Finalmente, avistei as luzes da cidade ao longe, como um farol me trazendo de volta ao mundo real. Quando chegamos à periferia, o motorista parou para que eu pudesse descer. Tome cuidado por onde anda, rapaz. Lugares como aquele são melhores de longe, se é que me entende. Agradeci com um aceno silencioso e desci do caminhão, com o peso de uma experiência que parecia ter tirado algo de mim que eu nunca mais recuperaria. Enquanto o caminhão se afastava, senti o impulso de olhar para trás, para o vazio da estrada. E naquele instante, por uma fração de segundo, tive a impressão de ver uma figura de pé, imóvel, à distância, me observando. Eu pisquei e ela já não estava mais lá, mas eu sabia que, onde quer que eu fosse, aquele olhar me seguiria.